Nós hoje celebramos o batismo do Senhor. O batismo do Senhor é muito mais que a celebração do dia em que Nosso Senhor foi batizado, mas sim que expressa o significado do batismo de todos nós e a sua importância, que é que no dia do batismo do Senhor não foi necessariamente Ele que foi batizado, mas nós todos nele fomos batizados. E no batismo do Senhor nós somos perdoados, lavados do nosso pecado, para então aí, depois de limpos, receber o dom da graça que vem por meio do seu sangue, que vem por meio do Espírito Santo. Nosso Senhor, quando aproximou-se do Jordão, como vimos no Evangelho, João não queria batizá-lo. Até mesmo diz, eu é que devia de ser batizado por ti, porque batismo significa perdoar pecado, embora que seja nas crianças o perdoar do pecado original. E se batismo significa perdão e arrependimento, qual é o pecado de Nosso Senhor? Ele é Deus, Ele não tem pecado. Por isso João diz, como é que eu vou-te batizar a ti? E Nosso Senhor diz, temos que fazer isto para cumprir a justiça. Justiça, ou seja, a profecia, a justiça de Deus. A justiça de Deus que vem por meio do perdão e não por meio da vingança. A maior parte da justiça humana é feita pela vingança. A justiça de Deus é feita por meio do perdão. E aí Nosso Senhor é batizado, em que Ele toma para si os nossos pecados e por isso é batizado. Não apenas para dar-nos exemplo, mas sim para salvar-nos. Não por meio do exemplo, mas por meio de um acto concreto. Porque o batismo do Senhor leva-o à cruz. E na cruz é aí em que o seu sangue, ao ser derramado, é que o sangue do Cordeiro, então é aí, perdoa o pecado, dá-nos a sua graça e vai restituir-nos a essa relação com Deus. Porque desde o princípio da Bíblia, Isaac, o filho de Abraão, faz aquela pergunta, onde é que está o Cordeiro? Se bem se lembram, Deus põe à prova Abraão. E a prova era para Abraão sacrificar, ou seja, matar o seu filho Isaac. E Abraão diz que sim. E lá vai Abraão com o seu filho Isaac, e Isaac é o que leva a lenha às costas para o sacrifício. Para aí podermos pensar em Nosso Senhor a levar a lenha às costas, a lenha da cruz. E pelo caminho, Isaac, como sendo inteligente, reparou e disse, Pai, e onde é que está o Cordeiro? O Cordeiro que normalmente sacrificavam a Deus. E Abraão diz, Deus proverá. E a partir daí o povo judeu perguntava, onde é que está o Cordeiro? E a partir daí os judeus faziam muitos sacrifícios de cordeiros. Tanto o sacrifício do cordeiro quando era para matar e depois comê-lo na ceia, na Páscoa dos judeus, como também os cordeiros que matavam no templo de Jerusalém, em que derramavam o sangue do cordeiro sobre a pedra do altar e que um sacerdote depois recolhia num algum recipiente e vinha para o povo com uma brocha dispersando a sangue do cordeiro pelas pessoas para a remissão dos pecados. Então as pessoas levavam centenas e milhares de cordeiros para Jerusalém
para sacrificar os cordeiros no templo. Então aí nós podemos imaginar aquela gente a subir, a irem para Jerusalém, com cordeiros amarrados em cordas ou atrás de um burro ou de uma carroça, ou seja lá que seja a forma em que se dirigiam para Jerusalém, especialmente no tempo da Páscoa. E muito provavelmente o batismo do Senhor foi durante o tempo da Páscoa. E no meio de todos aqueles cordeiros que iam a caminho para serem sacrificados, João Batista é o que então responde à pergunta de Isaac, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que não é um cordeiro de 4 pernas, mas o cordeiro na pessoa de Nosso Senhor. Aquele que é oferecido em sacrifício de expiação para os nossos pecados. E isso de certeza faz parte pelo qual, quando nós entramos na igreja, todas as missas, de uma certa maneira, começam quando nós tocamos na água benta. A primeira coisa que fazem ao entrar na igreja, ao entrar na missa, de certeza que é tocar na água benta. Batismo. Não é que nos estamos a batizar-nos de novo, mas estamos a recordar-nos do nosso batismo e a recordar-nos das nossas promessas do nosso batismo. E nós tocamos na água não por pensar que a água santa, a água benta, vai afastar o diabo da gente. O diabo não tem medo da água benta. Isso é coisas de telenovelas e de cinemas. A água benta não vai afastar o mal. A água benta não vai afastar o quebranto. A água benta não afasta coisas dessas. Nem atrai o bem. A água benta só nos faz recordar do nosso batismo e da graça que recebemos no nosso batismo, como para recordar-nos que a graça de Deus é suficiente para a vida. A missa começa então com o batismo, recordando o nosso batismo, e acaba com o sacrifício da missa, com o sacrifício do Cordeiro de Deus. E de aí somos enviados. Nosso Senhor provavelmente foi batizado no tempo da Páscoa, porque esse batismo, esse começo da sua vida pastoral, do seu ministério, não era para ficar por aí, mas tinha um fim. E o fim é a cruz. Batismo e o sacrifício na cruz como 2 capas de um livro. O começo e o fim. Em que o começo é por causa do fim e o fim só existe porque um dia começou assim. Então aí nós temos que ter uma outra mentalidade sobre o que é o batismo. Batismo não é apenas uma tradição. Batismo não pode ser uma tradição. Batismo é um participar no batismo do Senhor, na remissão dos nossos pecados, um recordar que foi Deus que me salvou, um recordar que é Cristo que me batizou. Batismo é participar, é aceitar naquele Deus que tem tanto amor por mim, que morre por mim. Ele toma a si aquilo que eu merecia, para dar a sua graça a mim, a nós, e para assim vivermos em graça. Vivermos em graça à luz e pelo poder do batismo do Senhor. Então bem aí, no batismo do Senhor, nós temos o outro aspecto, que é o perdoar daquele pecado original. Pecado original, para muitas pessoas, é um termo difícil e muitos não aceitam. Porque vem uma criancinha
e dizem: qual é o pecado que esta criança fez? E se é os pecados dos seus pais, que culpa que tem? O termo pecado original expressa a realidade humana, que é que o ser humano tem a tendência para o mal e não para o bem. Em que ninguém é preciso ensinar a gente a fazer mal e a fazer maldades. Nós já sabemos fazer. Nasce connosco. Fazer o bem, isso então aí é que é preciso ser ensinado. Nunca foi ninguém, preciso alguém ensinar-me a fazer mal. Eu cresci, aprendi sozinho a fazer o mal. Tomamos como exemplo uma criança de 6, 7 meses. Por aí, 6, 7, 8, depende. Já sabe que cada criança cresce mais depressa do que outros. Mas uma criança, quando está nos braços dos seus pais, se está assim, mal de alguma coisa, é capaz de, com as mãos, dar na cara dos pais. E quando está bem mal criada a criança, até é capaz de dar nos olhos na cara dos pais, porque sabe que nos olhos dói mais. Quem é que ensinou a um bebê a dar na cara dos pais? Os pais? Veio deles. Veio deles. Nós sabemos fazer o mal. Ninguém é preciso ensinar-nos a fazer maldades. Uma criança com 2, 3 anos, se parte alguma coisa em casa, para evitar o castigo, é capaz de mentir. Quem é que ensinou a criança a mentir? Foi ela mesma, vem de nós. O contrário, o bem, esse sim é preciso ser aprendido. Das primeiras lições que nós ensinamos às crianças é compartilhar, porque não é natural à criança compartilhar. Os pais têm que ensinar que está bom compartilhar os brinquedos, ou seja lá o que for, com os outros. Não é natural. Nós, como pais, temos que ensinar às crianças a dizer obrigado. E levamos e dizemos às crianças 1000 e 1000 vezes a dizer obrigado, a dizer say thank you. E é mesmo assim, chegam a certa idade que se esquecem. Porque não é natural ao ser humano ser agradecido. Nós aprendemos o mal mais fácil do que aprendemos o bem. Como quando nós chegamos aqui a este país, de certeza que os palavrões foram uma das primeiras palavras que aprendemos e que nunca esquecemos, enquanto que outras palavras, essas levou mais uma coisinha de tempo. A nossa tendência para o mal, isso é que é o pecado original. Nascemos com a tendência para o mal. E essa tendência para o mal, por sermos filhos de Adão e de Eva, só é perdoado pelo batismo. Porque Jesus toma os nossos pecados a si e nele são perdoados. No batismo e na cruz. E também outro aspecto do batismo é que por meio do batismo nós somos filhos e filhas adotivas de Deus. Começamos a pertencer à família de Deus. And also, in baptism, in the baptism of our Lord, we also see the essential element of our faith, which is the Trinity, the essential dogma of our Christian faith, of a God who is 3 in 1. For we noticed that in the baptism of our Lord there is Jesus in the water, the Holy Spirit comes in the form of a dove, and there is a voice. 3 separate identities. The voice then comes from the dove, the voice then comes from our Lord, but from heaven, 3 separate identities. So that our Lord would be the one that in the end of the Gospel of Matthew, the last words of Jesus in the Gospel of Matthew are go and baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Holy Trinity present at the baptism of the Lord.
the Holy Trinity present at all of our baptisms. For we are saved through God, and not through our merits, but through His grace. In the grace of baptism, we then have the possibility of eternal life. Because we are washed from our sin, we are given the blood of life, which comes from Christ, so that we might have the possibility of eternal life. E isso, de certeza, é então a razão por qual, em cada missa, o sacerdote repete estas palavras de São João: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo do Senhor não é uma tradição, mas sim para a remissão dos nossos pecados. Porque é naquele que leva o pecado a si que em realidade pode tirar os pecados do mundo. E isso começa no batismo e termina no altar da cruz. Então aí, cada vez que nós que entramos numa igreja, benzemos para recordar o nosso batismo, tocamos essa água como a quem diz: Senhor, lavai-me, purificai-me para poder entrar na vossa casa. E ao irmos para casa, tocamos da água de novo, como quem diz: ajudai-me que esta graça que recebi aqui a possa levar comigo para o mundo, para aquilo que vou fazer terminando a missa, para que sempre podamos ter e viver debaixo a graça de Deus e para que essa graça de Deus seja realmente aquilo que nós precisamos, aquilo que é suficiente para as nossas vidas.